5 alimentos deveriam ser evitados nesse momento, especialmente nesse momento, mas em outros momentos também, a partir de agora. Se você quiser saber quais são esses 5 alimentos e quais os motivos que você tem para deixar de usar esses alimentos, fique aqui com a gente até o final desse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre 5 alimentos que devem ser evitados nesse momento, que devem ser evitados de preferência a partir de agora em nossas vidas. Gostaríamos muito de ouvir a opinião de vocês a respeito desses alimentos, se vocês ainda usam esses alimentos, se vocês já estão tentando deixar de usar esses alimentos ou se vocês já deixaram de utilizá-los. Escreve aqui para nós nos comentários. Os seus comentários, as suas observações são muito importantes para enriquecer o conteúdo desse vídeo e desse material que nós estamos produzindo juntos. Porque tanto o que nós estamos dizendo aqui, como o que vocês vão dizer aqui abaixo, é importante para esclarecer as pessoas, para que as pessoas reflitam sobre as escolhas que elas estão realizando na vida delas. O primeiro desses alimentos que deve ser evitado nesse momento é o açúcar branco. Muita gente vai pensar o seguinte: mas eu uso só um pouquinho no café, é só de vez em quando que eu como um bolinho, uma torta, um sorvete, um picolé, um chocolate, é só de vez em quando, e durante o dia, assim, no dia a dia, costumo usar assim um pouquinho de açúcar no café. Já tentei usar o açúcar mascavo no café, mas não ficou a mesma coisa. Pois é, muitas pessoas dizem isso, falam isso, mas se a gente for refletir, um pouquinho de açúcar aqui, um pouquinho de açúcar ali, um pouquinho dos outros alimentos que nós vamos comentar aqui, um pouquinho, quando vê, uma boa parte da sua alimentação, ela está composta por alimentos que deveriam ser evitados. No lugar desses alimentos, você poderia estar usando alimentos mais nutritivos, alimentos que poderiam ajudar mais a sua saúde, especialmente nesse momento em que precisamos mais de saúde. Aliás, qualquer momento é importante para que a gente tenha mais saúde. Por que não usar açúcar branco? Se nós olharmos em qualquer tabela de alimentos, nós vamos ver que o açúcar branco, o açúcar refinado, ele contém pouquíssimos nutrientes. Ele contém traços de vários nutrientes e outros nutrientes ele não contém nada. Quando nós comparamos o açúcar branco, o açúcar refinado, com o açúcar mascavo, com melado, com mel, com outras substâncias que adoçam, nós veremos que não tem graça essa comparação. Essas outras substâncias contêm muito mais nutrientes do que o açúcar branco. Então, mesmo que o açúcar branco tenha um gosto um pouco melhor, mesmo que ele esteja presente em vários dos alimentos que nós compramos por aí, não vale a pena. Para a gente ter saúde, pessoal, nós precisamos de esforço. Nós precisamos nos dedicar um pouco mais do que a maioria das pessoas que, infelizmente, não está se dedicando nesse sentido, está negligenciando essa questão. Nós precisamos nos esforçar e deixar de lado aqueles alimentos que não estão nos fazendo bem, deixar de lado aqueles alimentos que nós poderíamos estar usando outros alimentos no lugar deles, que são muito mais nutritivos, como é o caso desses outros tipos de açúcar que nós falamos: açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, melado, mel, enfim, outras substâncias doces que podem substituir o açúcar. Se ficar difícil para você, por exemplo, para comprar esses produtos que são mais caros realmente, dá para substituir o açúcar em algumas receitas, por exemplo, por frutas bem maduras. A banana bem madura ela é muito doce e pode substituir o açúcar em algumas receitas. Então é possível fazer essa mudança. Eu sei para aquelas pessoas que estão muito acostumadas, que usam muitas coisas doces todos os dias,
sugerimos uma redução gradativa do açúcar, mesmo se você usa o açúcar no café e tem dificuldade para parar, tem dificuldade para trocar por outro açúcar, reduz o açúcar branco no café. Em vez de colocar 2 colheres, coloca 1 colher, depois mais adiante você coloca meia colher, gradativamente vá reduzindo a quantidade de açúcar na sua vida, de açúcar branco, substitua por outros açúcares, substitua por frutas secas, realmente a sua saúde vai agradecer. Segundo alimento que deve ser evitado nesse momento são as gorduras processadas, como óleos vegetais refinados. Óleos vegetais geralmente são vendidos em garrafas plásticas, são baratinhos, são bem mais baratos que os óleos prensados a frio. Também entre as gorduras processadas estão as margarinas, os vários tipos de margarinas. Existem outras gorduras mais saudáveis que podem ser utilizadas. Esses óleos refinados, essas gorduras refinadas, alguns estudos científicos já mostraram que eles não trazem uma boa repercussão para a nossa saúde, então é melhor a gente preferir os óleos prensados a frio, por exemplo, azeite de oliva, óleo de coco, óleo de girassol prensado a frio, outros óleos prensados a frio, manteiga ghee, outros óleos, outras gorduras trazem vantagens para a nossa saúde, realmente são mais caros, mas hoje em dia, como muitas pessoas estão acima do peso, tais pessoas que estão acima do peso, com IMC maior do que 25, se você quiser calcular o seu IMC, você usa o seu peso dividido por sua altura ao quadrado, você encontra o seu IMC. Se o seu IMC está acima de 25, você está com sobrepeso. Então, se você está com sobrepeso, se você está com obesidade, vale a pena reduzir os óleos e as gorduras na sua alimentação. Se a sua família está com sobrepeso, está com obesidade, vale a pena reduzir os óleos e as gorduras. Então, é melhor trocar 2 garrafas de óleo refinado, de óleo de garrafa plástica, por uma garrafinha de um óleo de uma melhor qualidade. Você vai gastar mais ou menos a mesma coisa e recomendamos para esses casos que as pessoas estão acima do peso que usem menos óleo no dia a dia. Isso vai também ajudar a saúde, ajudar a equilibrar o peso. Terceiro alimento que deve ser evitado nesse momento são as bebidas açucaradas artificiais, como os refrigerantes, sucos de pacotinho, sucos de embalagens Tetra Pak, esse tipo de embalagem que conserva os produtos por longo tempo. Geralmente, para conservar os produtos são utilizados alguns conservantes. Esses sucos artificiais geralmente têm açúcar ou tem uma outra forma de açúcar refinado que não faz bem para a saúde, nos refrigerantes também, ou tem açúcar ou tem adoçantes que não fazem bem para a saúde. Já existem diversos estudos científicos demonstrando que o uso de bebidas açucaradas não é bom para a nossa saúde, traz repercussões negativas para a nossa saúde. Hoje em dia nós vemos que tem muitas crianças, adolescentes que são muito acostumadas a usar refrigerante, às vezes usam refrigerante todos os dias, trocam a água pelo refrigerante. Isso é um hábito péssimo que deve ser muito bem trabalhado pelos pais dessas crianças, desses adolescentes, com conversa, principalmente com exemplo, através do exemplo. Não adianta o pai e a mãe dizer assim, mas eu não tomo tanto refrigerante, mas toma refrigerante. Se o pai e a mãe estão tomando refrigerante, mesmo que seja menos do que as crianças e os adolescentes, eles estão dando o exemplo, estão dando mau exemplo para os seus filhos. É melhor que os pais não usem nada de refrigerante para, com isso, com esse exemplo, sensibilizar seus filhos para deixar de usar os refrigerantes ou pelo menos para reduzir o consumo dessas bebidas. O quarto alimento que deve ser evitado nesse momento são as carnes processadas. Carnes processadas como mortadela, salame, linguiça, salsicha, salsichão, etc. Tem muitos tipos de carnes processadas. Muitos estudos científicos já mostraram que essas carnes processadas elas aumentam o risco de câncer, aumentam o risco de mortalidade por todas as causas. A Organização Mundial de Saúde, em 2015, lançou um documento afirmando que as carnes processadas são cancerígenas,
da mesma categoria do cigarro. Então tem muitos motivos para a gente deixar de usar esses alimentos a partir de agora, ou pelo menos reduzir gradativamente o uso desses alimentos, se for o caso de a pessoa estiver fazendo um uso diário. Então uma saída gradativa do uso de alimentos nocivos é mais indicada. Assim como nós já falamos sobre o açúcar, isso também vale para as bebidas açucaradas e para as gorduras processadas. Todos os alimentos que a gente está muito acostumado a usar, fica difícil de parar de usar de uma hora para outra, e por isso nós sugerimos a redução gradativa desses alimentos, para que a pessoa possa se acostumar, possa se adaptar a essa nova rotina de alimentação. O quinto alimento que deve ser evitado nesse momento são os lanches rápidos. Os lanches rápidos geralmente contêm uma mistura dos outros alimentos que nós já falamos até aqui. Tem uma mistura, por exemplo, de açúcar, aparece lá uma bebida açucarada, aparece uma gordura refinada, uma carne processada no meio daquele lanche rápido. Por exemplo, um bolo de chocolate com refrigerante. No bolo de chocolate vai ter o açúcar, vai ter a gordura processada, no refrigerante vai ter o açúcar, a própria bebida ela não é indicada para a nossa saúde, o próprio refrigerante não é indicado para a nossa saúde. Por exemplo, refrigerante com X, né? Comer um sanduíche com um refrigerante. Também vai ter carne processada, vai ter gordura processada, vai ter açúcar, vai ter a própria bebida que não faz bem para a nossa saúde. Então, lanches rápidos em geral são uma combinação de todos os alimentos que nós falamos até aqui. Então, talvez lanche rápido seja uma das piores comidas, um dos piores alimentos que você pode estar utilizando nesse momento, um momento em que nós precisamos de saúde. Aliás, em todos os momentos nós precisamos de saúde, especialmente agora nós precisamos ainda mais de saúde, precisamos de um corpo fortalecido, com bastante nutrientes, bastante fitoquímicos que a gente obtém dos alimentos naturais e saudáveis, precisam estar presentes no nosso dia a dia, precisam estar presentes na nossa alimentação. E aí, o que você achou desses 5 alimentos? Você concorda que eles devem deixar de ser usados? Você já está deixando de usá-los? Você já parou de usá-los? Escreve aqui para nós, deixa aqui o seu comentário, deixe seu joinha aqui no vídeo se você gostou desse vídeo. Compartilhe essas informações com seus familiares, amigos, com as pessoas que você mais ama. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Desejando para você uma excelente saúde, tudo de bom. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.